Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais esta oportunidade que tem como proposta estudar o tema Forças Fundamentais da Alma, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, que a paz do Senhor envolva-nos em mais essa oportunidade de estudo doutrinário. Estudo, Senhor, que tem como proposta entender, na perspectiva da doutrina espírita, o tema Forças Fundamentais da Alma. Oportunidade, Senhor, que temos para ampliar o nosso conhecimento acerca do espírito imortal e suas necessidades, mas, sobretudo, entendermos as potencialidades que nosso Pai, nosso Criador, dotou todos nós para podermos progredir, para podermos evoluir, para alcançarmos a perfeição. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco nos desdobramentos de nosso tema, proporcionando-nos um clima de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, de forma a podermos ampliar as nossas possibilidades para refletirmos de forma compartilhada com os nossos irmãos de ideal. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, o estudo sistematizado da doutrina espírita nos favorece o entendimento da vida e de todas as questões que nos envolvem. Obviamente, esse entendimento se dá a partir do estudo dos seus princípios fundamentais. Ou seja, o estudo dos princípios da doutrina espírita nos abre uma perspectiva para o conhecimento da verdade. Porque estuda a verdade sobre Deus, nosso Pai, Criador,
sobre nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo da humanidade, para entender os seus ensinamentos, sobre a realidade do plano espiritual, ambiente natural do espírito, sobre a pluralidade das existências e com isso a reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, que é a faculdade que permite essa comunicação entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano físico, da influência dos espíritos em nossas vidas e em a natureza, da pluralidade dos mundos habitados, enfim, permite o conhecimento acerca do espírito imortal e suas existências e experiências no plano espiritual e no plano físico, submetido ao determinismo divino, orientado pela lei da evolução. Porém, numa perspectiva relativa mediante o uso do livre-arbítrio. Então, é dentro desse contexto que vamos conduzir o nosso tema, mas, fundamentalmente, vamos deter no estudo acerca do espírito imortal, para entendermos as forças fundamentais que Deus dotou todos nós para promovermos o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Portanto, nós queremos salientar que somos espíritos imortais. Somos seres espirituais criados por Deus, simples e ignorantes. Simples de virtudes, ignorantes em relação ao conhecimento. Ou seja, Deus nos criou sem sabedoria e sem virtudes. Porém, estamos em processo de evolução para a felicidade. Felicidade que está determinada pelas leis de Deus. Logo, é preciso entender acerca do Espírito. E hoje examinaremos as suas forças fundamentais. Nós iniciaremos com alguns registros do Novo Testamento para destacar alguns ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que evidencia aspectos relacionados ao tema de nosso estudo e queremos compartilhar. Vamos compartilhar 2 versículos que está em Lucas, capítulo 17. O primeiro é: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, nosso Senhor, pelas evidências aqui do texto, o reino de Deus não vem com aparência exterior, traz para nós um grande ensinamento, que vem, nesse outro versículo, trazer o entendimento mais claro. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, vejam bem, o reino de Deus está entre nós, está em nós.
porque fomos criados por Deus. Vamos destacar na sequência do estudo alguns aspectos que nos permitem entender esse ensinamento do Senhor. Outro versículo que queremos compartilhar está em João capítulo 10, ao versículo 34, quando Jesus diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Esse trecho, eu disse, sois deuses, está em Salmo 82. Então Jesus se reporta a esse livro da circunstância em que essa passagem ocorreu. Outro versículo que queremos compartilhar é esse aqui, o 30, quando Jesus diz, então, eu e o Pai somos um. Então nós vamos encontrar, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, como aqui Jesus destaca no versículo 34, essa afirmativa de que nós somos deuses, mas nós somos deuses enquanto criaturas, enquanto filhos de Deus. Então essa expressão, sois deuses, o D minúsculo aqui, nós vamos entender, portanto, que se trata da criatura, dos filhos de Deus. Quando o Senhor ele afirma que somos deuses, que o reino de Deus está entre nós, no trecho que lemos, o reino de Deus está entre vós, ele nos convida a refletir acerca da nossa realidade enquanto espírito imortal. Refletir acerca dos potenciais que todos nós temos, porque fomos dotados pelo Pai desses potenciais, dessas forças íntimas, que somos orientados para evoluir, desenvolver intelectualmente e moralmente. E o nosso progresso é uma determinação estabelecida pela lei de Deus, o qual ocorre indefinidamente. E todos temos uma meta, que é a perfeição. E em outro momento, que nós não citamos aqui do Evangelho, Jesus vai dizer, está registrado pelo evangelista o Mateus, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Então, a nossa meta é a perfeição. E a expressão muito interessante ainda é Jesus nos ensinando sempre, eu e o Pai somos um. Veja, revela um perfeito alinhamento do Senhor com as leis de Deus. Uma integração total, já consolidada por nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao Pai. Por isso que Jesus, de acordo com a resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso guia e modelo. Na sequência de nosso estudo, vamos consultar algumas obras doutrinárias, para refletirmos sobre esses ensinamentos do Cristo e destacaremos, assim, as forças fundamentais da alma. É importante nesse momento, antes de avançarmos, entendermos o que é a alma. Como a doutrina espírita esclarece e ensina acerca da alma, E nós vamos consultar o Livro dos Espíritos e vamos lá nesse livro ao encontro dessa.
E na questão 134 do livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o que é a alma? E a resposta dos espíritos superiores para Kardec é um espírito encarnado. Então, a alma é um espírito encarnado. Então, quando nós estivermos aqui nos referindo a espírito, nós estamos tratando também da alma. Porém, a alma, dentro dessa definição aqui, é um espírito encarnado. A questão 134A, o Kardec formula a seguinte pergunta: o que era a alma antes de unir-se ao corpo carnal, antes de reencarnar? E os espíritos respondem, os espíritos superiores respondem: espírito. Então, antes de reencarnar, de unir ao corpo físico, a alma era espírito. E na questão 134b, o Kardec esclarece mais ainda essa questão com a seguinte pergunta que ele formula aos espíritos: as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E os espíritos superiores respondem a Kardec: sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo físico, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Então, como abordaremos aqui sobre algumas forças fundamentais da alma, estamos também nos referindo ao espírito. E sobre a alma, o Leon Denis, no livro Problema do Destino e da Dor, vai dizer o seguinte: que a alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-las. Veja bem, essa condição que ele estabelece aqui para a alma, vontade livre e soberana. E para entendermos essa condição, vamos abordar algumas forças fundamentais ou potências dessa alma para exercitar essa condição de vontade livre e soberana. Uma outra contribuição que vamos encontrar no mesmo livro, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, é esse trecho aqui. Temos em nós os instintos do animal, mais ou menos comprimidos pelo longo trabalho e as provas das existências passadas. Mas temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pela preparação moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Olha só o que ele diz aqui: mas temos também a crisálida do anjo. Ora, nós temos o germe divino em nós, o germe do anjo em potencial. Aqui ele está falando das potencialidades do espírito. A crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pela preparação moral. E a doutrina nos ensina que a nossa trajetória para Deus deve ser orientada pelo desenvolvimento da inteligência e da moral. Muito bem, outro trecho do livro do Leon Denis, ele vai destacar esse aspecto do germe divino, quando ele diz assim: a alma contém, em estado virtual, todos os germes de seu desenvolvimento futuro. Está destinada a tudo conhecer,
tudo adquirir, tudo possuir. E como conseguiria isto em uma só existência? Aqui nós podemos contextualizar o princípio da pluralidade das existências, que são as experiências que o espírito desenvolve ao longo das suas encarnações. Desenvolve orientado por leis, lei de evolução, lei do progresso, lei de causa e efeito, existências que o conduzirá à perfeição, à felicidade. É importante considerar que a alma contém todos os germes do seu desenvolvimento futuro. Nós precisamos, portanto, criar essas condições para deixarmos esse germe brotar. Muito bem, vamos, na sequência de nosso estudo, trabalhar alguns aspectos conceituais acerca das forças fundamentais da alma. Nós estamos trabalhando aqui com forças, mas podemos entender também como as potencialidades da alma. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer o seguinte: se o homem conhecesse a extensão das forças que nele existem em germe, talvez ficasse deslumbrado. Mas, em vez de se julgar fraco e de temer o futuro, compreenderia a sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos, para progredirmos e alcançarmos a perfeição. E somos autônomos, livres para construir esse futuro. E mais, para Leon Denis, as causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Neste momento, nós podemos nos reportar ao capítulo 17 de Lucas, versículo 21, que compartilhamos. As causas da felicidade estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, não é externo. Com isso, nós vamos, então, na sequência de nosso estudo, apresentar 3 forças fundamentais que entendemos pode se inserir dentro desse contexto que destacamos há pouco, que se constitui na causa da nossa felicidade. Nós vamos tratar do pensamento, vamos tratar do livre-arbítrio e da vontade. E, na sequência, então, vamos destacar esse trecho aqui do livro, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Ele vai dizer o seguinte, que o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. Ora, então, se o pensamento é criador, e se nós somos causa da felicidade, cabe a cada um de nós, então, utilizar dessa força fundamental, que é o pensamento, que é um dos atributos do espírito, para projetarmos o nosso futuro. E se o pensamento é criador, nós devemos pautar a nossa vida, tomando como base os ensinamentos do Senhor, que é
trabalhar o pensamento numa perspectiva superior, para o bem. Agora, com uma contribuição da Joana de Ângeles acerca do pensamento, está no livro Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela vai dizer o seguinte, que o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Então, se queremos preservar a nossa saúde, devemos nutrir de sentimentos bons, de pensamentos bons. Pensamento superior, pensamento elevado. O pensamento inferior pode trazer consequências para nós, consequências negativas, sobretudo em termos de saúde. Cabe a cada um de nós utilizar dessa força para se manter saudável. E nesse outro livro, também da Joana de Ângeles, Plenitude, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, a autora espiritual vai dizer que crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis, que favorece a realização excelente dos postulados nos quais se crê. A condição é essa. Então, se uma das forças é o pensamento, nós devemos utilizar essa força para progredirmos, para evoluirmos. Como? De forma positiva, edificante, como destaca aqui a autora. Muito bem, tomando por base esse ensinamento da Joana de Ângeles, que é firmar o pensamento em propósitos superiores, e se considerarmos que o pensamento é a operação mental que para formar ideias, que consiste em formar ideias, e sob o controle da vontade, e a vontade é uma das forças fundamentais que vamos destacar na sequência. Ora, logo, as ideias que vamos formular com o pensamento orientado para propósitos superiores serão ideias saudáveis e ideias superiores que vai nos fazer bem. E é nesse sentido que devemos conduzir a nossa vida, utilizando dessas forças para podermos promover as condições do nosso progresso e da felicidade, como destacou há pouco aí, nós compartilhamos o Leon Denis, que nós somos a causa da nossa felicidade. E é importante nós considerarmos que é por meio de ideias que o pensamento se expressa. E o Leon Denis, ele também traz uma contribuição nesse sentido, quando ele vai dizer o seguinte, que se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Eis porque a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas tem tanta virtude. E é por isso que precisamos acionar nossa vontade para direcionar os nossos pensamentos para propósitos superiores. Traz para nós bons resultados. E ainda com o Leon Denis, ele vai dizer o seguinte, que se ao contrário, não acionarmos a vontade para direcionar o nosso pensamento para propósitos superiores, e nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que ele cria se sucedem e se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim podemos, à vontade, fazer luz ou sombra em nós. Mais uma vez, ele destaca aqui a vontade.
a vontade é uma das forças que veremos na sequência. Então, através da vontade, nós podemos ou fazer luz ou fazer sombra para nós mesmos. Qual é a escolha que fazemos em nossa vida? Concluindo então as considerações acerca do pensamento enquanto uma força fundamental, o Leon Denis vai acrescentar que o controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, pois se uns são bons, os outros o serão. Ou seja, se os pensamentos forem bons, os atos também serão bons. Se os pensamentos forem ruins, os atos serão ruins. Mas, se queremos então direcionar o nosso pensamento para propósitos superiores, obviamente que os atos também serão superiores. Isso conforme a recomendação da Joana de Ângeles, que compartilhamos há pouco. Então, o controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, pois se uns são bons, os outros o serão igualmente. E toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Muito bem, dentre as forças que selecionamos, das forças que são apresentadas por Leon Denis, o livre-arbítrio é a segunda força que vamos tratar desse estudo. E segundo ele, a liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar seu destino. Acrescenta ele aqui que a liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. Ou seja, todos nós somos livres para agir. Deus nos criou e nos proporcionou, então, o livre-arbítrio, que é a liberdade para podermos edificar o nosso destino. Então, o nosso futuro está em nossas mãos. Porém, é importante considerar que essa liberdade está diretamente associada com responsabilidade. À medida que eu tenho responsabilidade pelos meus atos e estou alinhado com a vontade de Deus, respeitando as leis soberanas, eu vou gozar dessa liberdade de forma ampla. Mas à medida que os meus atos contrariarem a vontade de Deus, as suas leis, eu passo a ter uma restrição dessa liberdade. Portanto, é importante nós sempre estabelecermos uma relação entre livre-arbítrio e determinismo. Nesse sentido, vamos ainda com as considerações do Leon Denis desenvolver as nossas considerações. Ele vai dizer o seguinte, que a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou reprova, segundo a natureza de nossos atos. E aqui é importante considerar, quando se fala em determinismo divino, nós estamos falando então das leis de Deus que determinam, que estabelecem as condições para a vida. E a nossa consciência, ela dá conta dessas leis. E elas então vão avaliar os nossos atos, aprovando ou reprovando. Aprovar significa que estamos agindo de acordo com as leis soberanas da vida, de acordo com as leis de Deus. Quando a nossa consciência reprova, significa que estamos agindo de forma contrária às leis de Deus. Isso traz consequências no que tange ao livre-arbítrio. Porque, à medida que os nossos atos são reprovados, nós, como consequência, acabamos
tendo como resultante uma restrição em relação a essa liberdade. E o Leon Denis, ele vai dizer o seguinte, que elevemo-nos, pois, à consciência de nosso papel e de nosso objetivo e seremos livres. É o que desenvolvemos já e destacamos quanto à força do pensamento, que devemos direcionar, agindo com a nossa vontade, direcionar o nosso pensamento para propósitos superiores. Dessa forma, nós vamos, com responsabilidade, fazer uso do nosso livre-arbítrio, o que vai nos permitir ampliar cada vez mais essa liberdade de agir. E como alcançar essa condição? O Leon Denis vai nos ajudar. E aqui no trecho do livro, ele vai dizer o seguinte, que para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Então, eu preciso querer e também preciso fazer esforço, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. A nossa meta é alcançar a perfeição. Deus nos criou simples e ignorantes. E a nossa rota evolutiva deve ser no sentido de desenvolver a inteligência e a moral para alcançarmos a perfeição. Muito bem, para concluirmos as considerações acerca do livre-arbítrio, que é essa segunda força fundamental que estamos destacando em nosso estudo, temos aqui uma contribuição ainda do Leon Denis, no mesmo capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele vai dizer o seguinte, que isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. Então, quando ele fala isso só se pode obter, ele está se referindo à libertação da escravidão, da ignorância e também das paixões inferiores. Essa libertação vai se dar por um processo de educação que deve ser orientada a partir do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Ele acrescenta aqui, e uma preparação prolongada das faculdades humanas, que é a utilização de todo esse conhecimento intelectual e moral na prática, na vivenciação, na procura da virtude. Essa é a condição para que nós possamos, então, fazer uso cada vez mais favorecido dessa força que é o livre-arbítrio. Muito bem, agora nós destacaremos outra força fundamental, que é a vontade. É importante considerar que nós estamos destacando nesse estudo 3 forças fundamentais que o Leon Denis destaca no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, na terceira parte, como as potências da alma. Mas nós selecionamos apenas 3 para trabalharmos nesse estudo. Nós já fizemos algumas considerações acerca do pensamento, enquanto uma potência, e aqui nós estamos denominando de força da alma. Já fizemos também algumas considerações acerca do livre-arbítrio, e agora vamos concluir com a vontade. E para isso vamos utilizar do autor, do Leon Denis, que traz a seguinte contribuição. Ele vai dizer o seguinte, que a vontade é o maior de todas as potências. Em sua ação
ela é comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei de evolução. Ora, todos nós temos essa potência que é a vontade. Cabe a cada um de nós acioná-la. Bom, e nesse mesmo sentido, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai trazer uma contribuição muito interessante também e convergente com o Leon Denis acerca da vontade. Ele vai dizer o seguinte, que o cérebro é o dínamo que produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Acrescenta aqui o autor ainda que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ora, se nós temos uma outra força que destacamos aqui, que é o pensamento, e como a Joana de Ângeles argumentou que devemos direcionar o pensamento para propósitos superiores, a vontade é outra força, é uma potência, é a maior das potências da alma, como destacou aqui o Leon Denis, para podermos dar essa direção. Cabe a cada um de nós, portanto, tomar essa decisão e acionar essa potência que é a vontade. Muito bem, vamos neste momento compartilhar uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 909, em que o Kardec formula uma pergunta aos espíritos, que é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, temos aqui mais um destaque sobre a questão da vontade, para vencermos as nossas más inclinações, para podermos progredir, para podermos alcançar a perfeição, para podermos projetar a nossa felicidade. A vontade precisa ser acionada e todos nós somos dotados desse potencial. Cabe a cada um de nós, portanto, utilizá-la. Muito bem. E a autora Joana de Ângeles, autora espiritual, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Triunfo Pessoal, vai argumentar o seguinte, que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Inexpressiva nos primeiros tentames, logo se transforma no comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. A autora destaca que a vontade como o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito. Ora, considerando que os nossos objetivos e as nossas metas, orientadas pelas diretrizes de nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a vontade vai ser esse motor que vai dar a direção segura para a nossa caminhada evolutiva. Bom, nesse momento de nosso estudo, nós gostaríamos, com essa figura, de
ilustrar o exercício da nossa vontade, que deve se submeter à vontade de Deus. Vontade que é manifestada através das leis. Então, por meio de suas leis, a vontade de Deus se manifesta e nos orienta enquanto espíritos imortais. Então, a nossa trajetória para Deus deve ser estruturada tomando como base os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso guia e modelo. É uma referência para nós submetermos a nossa vontade à vontade do Pai. E a nossa vontade, ela vai orientar as atitudes que empreenderemos em nossa vida. Atitudes que devem ser orientadas por diretrizes superiores. E a diretriz superior é o amor, que é, por excelência, a palavra que resume as leis de nosso Pai, do Criador, e que Jesus exemplificou para nós e que está no Evangelho. O amar incondicionalmente, portanto, passa a ser esse vetor, essa diretriz por excelência para podermos, então, alcançar a felicidade. Considerando que a causa está em cada um e que a partir das forças fundamentais, das potências da alma, do espírito, todos nós somos dotados para alcançá-la, sem exceção. Ou seja, a felicidade é um resultado que vai traduzir objetivos e metas de todos nós espíritos. Por quê? Porque está determinada pelas leis de Deus. E nesse sentido, Leon Denis vai dizer o seguinte, que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Olha só, então, nós estamos falando aqui de duas forças, da vontade e do pensamento. Nós já tratamos do pensamento aqui. E acrescenta ele ainda que é preciso saber concentrar-se por seu eu, não é? Seu eu em consonância com o pensamento divino, que há pouco destacamos. Se submeter à vontade de Deus. Então, quando ele diz assim, por seu eu em consonância com o pensamento divino, é alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, seus objetivos e metas às leis de Deus, às leis soberanas da vida, né? E para encaminharmos o nosso estudo já para o final, é importante considerar, né, que a vontade, como argumenta o Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, sabe? Segundo ele, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e de sofrimento. Segundo Emmanuel, sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. E segundo Emmanuel ainda, sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Muito bem, para concluirmos o nosso estudo, vamos trazer mais um trecho aqui do livro Problema do Destino, Problema do Ser, do Destino e da Dor, terceira parte, do autor Leon Denis, quando ele diz o seguinte: por que meio movimentaremos essas potências interiores e as orientaremos para um elevado ideal? Pela vontade. A utilização persistente, tenaz desta faculdade mestra permitir-nos-á
modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Bem, com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos sejam abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, oportunidade que o agradecemos pelas bênçãos que nos envolveram e mais essa oportunidade de estudo. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.